A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você nesse dia uma porção da Palavra de Deus que encontra-se no livro de Mateus, no seu capítulo 6. Nós iremos ler 2 versículos, o versículo 9 e o versículo 13, sua parte B. Diz assim a Palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E a parte 13, parte B do versículo 13 diz: Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu acabei de ler 2 versículos que não estão numa sequência. Eu li o primeiro e o último e o penúltimo versículo desse trecho da Bíblia que fala sobre a oração dominical, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, a forma correta de orar, não decorar e simplesmente proferir palavras de forma mecânica, mas em cada parte desta oração se aprofundar e entender aonde o Senhor Jesus quis apontar o caminho para que nós pudéssemos fazer uma oração, uma conversa com Deus de uma forma organizada, de uma forma didática. Jesus Cristo, ele é um mestre, e como tal ensinava de uma forma, usando uma didática muito fácil de se entender, muito fácil de se praticar. Mas infelizmente as interpretações acerca de tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, quando cai no viés humano, quando não está vinculada à fé, quando vem no viés humano, as pessoas simplesmente repetem achando que aquilo ali é o suficiente. Mas não, o Senhor Jesus quer que nós hoje, Ele ensinou na época e quer que hoje nós entendamos que cada etapa desta oração dominical, ela tem que ser aprofundada. E Deus colocou no meu coração justamente isso, me aprofundar em um tópico que no nosso dia a dia, no nosso modo de ser, nesse imediatismo humano que nos ronda, que nos cerca, nós esquecemos de algo muito importante nesta oração. A oração, Jesus Cristo nos ensina a iniciar a oração adorando. Quando Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, Ele está dizendo para nós o seguinte: inicie a sua conversa com Deus o adorando. Porque você não está diante de qualquer pessoa. Você está diante daquele que criou os céus e a terra, daquele que é soberano, daquele que não deve satisfações a ninguém, daquele que fez cada um de nós com um propósito, daquele que desde substância informe no ventre da minha mãe já conhecia e já tinha escrito os dias da minha vida nesta terra. Ao Deus que merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor, é a Ele. Jesus Cristo diz: inicie a oração não pedindo, pedindo coisas que o próprio Deus sabe que você necessita e Ele quer que você fale. Durante a oração dominical, você vai ver que existe um momento para pedir sim, porque isso mostra a nossa dependência dEle. Mas o que Jesus Cristo nos ensina? Inicie esta conversa, este diálogo, adorando. E quando você pega o significado da palavra adoração, um dos significados diz assim: expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou submissão. É o momento de você, de forma carinhosa, homenagear a quem merece ser homenageado, o nosso Deus. Esta é a adoração. É você dizer que Ele é tremendo, é você dizer que Ele é santo, que Ele é misericordioso, que Ele é amoroso, que Ele é um Deus fiel, que é um Deus leal, que é um Deus de graça, que é um Deus de misericórdia. E isso de coração.
Essa adoração, quando você coloca que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não há outro Deus além dEle. Quando nós iniciamos a nossa oração desta forma, nós estamos entronizando, colocando no trono aquele que merece estar no trono. É o nosso Deus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o mesmo Deus de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Timóteo, de Silas. É o mesmo Deus que age na sua vida, é o mesmo Deus que age na minha vida, é a Ele que nós devemos adorar. Se estou tendo êxito naquilo que eu faço, a glória é dele. Primeiramente, adoro a Ele, transfiro toda a glória para Ele, porque é dele. É Ele que faz as coisas acontecer em nossas vidas. É a Ele que nós devemos adorar, não pelo que Ele faz, mas é pela essência dele. Porque o fazer de Deus é algo óbvio, porque Ele tem todo o poder. Ele é onipotente, Ele é onipresente, é onisciente. Ele por si só já é o poder para fazer. Mas eu tenho que entender que, além disso, Ele é o verbo usado para definir Deus é eu sou. Eu sou significa que Ele está sempre presente e merece ser adorado. E é isso que Deus nos convida. Ao invés de iniciarmos qualquer tipo de diálogo, oração, pedindo, eu quero, eu preciso, eu necessito, não se esqueça de adorar. Porque o fazer vai acontecer na sua vida. Mas procuremos ter esta intimidade com Ele nesse sentido de adorá-lo. De dizer, se eu estou vivo é por sua causa, Senhor. Se eu tenho uma família, é por sua causa, Senhor. Se não fosse o Senhor na minha vida, o que seria de mim hoje? O ar que eu respiro, o dia de vida que o Senhor me dá, a glória é tua. Eu não passo de um vapor, eu não passo, como diz Isaías, vermezinho de Jacó, eu não sou nada diante da sua glória, e não somos. Nós temos que adorar a esse Deus, porque Ele merece ser adorado. E junto com a adoração, ela vem a gratidão. Quando você adora, você é impulsionado a agradecer. Uma coisa está ligada à outra. A adoração e a gratidão, elas andam em paralelo. Elas andam juntas, nesse sentido de entronizar Deus na nossa vida. Quando você o adora, você se sente na obrigação de agradecer. Agradecer pelas infinitas bênçãos que Ele tem nos dado. Às vezes passamos por momentos difíceis e vamos continuar passando, mas isso não nos impede de adorar a Deus. Não nos impede de ser grato a Deus. É difícil quando estamos passando pelo processo. Não é fácil. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse, nesse mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo por vocês. Eu estarei convosco, estarei com vocês todos os dias das suas vidas até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Uma pessoa tão pequena, tão debilitada como eu, tem um Deus todo-poderoso que me conhece pelo nome, que tem um projeto traçado para a minha vida e para a sua vida. Como não adorá-lo? Como não agradecê-lo? Tão pequeno sou, tão grande é o meu Deus. E Ele se preocupa comigo. Diz a palavra que Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que há na minha cabeça. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos amou de tal maneira que mandou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Ele deu o melhor que Ele tinha por mim, pecador, por você, pecador. E nós temos que adorá-lo. Ele nos deu a oportunidade, através de Jesus, por meio de Jesus, que é a única ponte que nos liga ao Senhor. Ele nos deu a oportunidade de termos acesso à salvação, à vida eterna. E Ele fez tudo isso por amor às nossas vidas. E nós temos que homenagear, temos que demonstrar afeto, demonstrar gratidão, ter uma expressão de louvor em nossos lábios a esse Deus. Que independente de qualquer circunstância, caro ouvinte, que nós venhamos a passar, circunstâncias boas ou ruins, independente disso,
ele tem que ser adorado, ele tem que ser glorificado, porque tudo, mas tudo mesmo, está sob o controle do Senhor. Tem coisas que não temos respostas, mas está no controle dele. E tem um louvor que me chama muito a atenção, que o refrão, ele fala justamente do tema adoração, que diz: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É esse Deus que nós devemos adorar. Tire dias somente para adorar, somente para agradecer. Que num dia você consiga dividir o seu dia em etapas. Tire uma etapa do seu dia para adorar e agradecer. E a outra etapa, inicie adorando, agradece e peça. Mas tire momentos para agradecer. Faça uma reflexão, olha para a sua vida, olha de onde você saiu e aonde você está. Mesmo que você esteja no centro do olho do furacão. Mas faça isso. Olha para os céus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olhe para os céus, olhe para os montes, que é de lá que vai vir o seu socorro. E quando você olhar para os montes, você vai ver que tem muitas coisas para agradecer. Porque Deus, se você está vivo, é porque Ele tem propósito. Se você está vivo, é porque Ele tem propósito. E o único que pode fazer com que este propósito não se cumpra, sou eu e você. Mas se você entender que este processo que você está passando vai te conduzir a um propósito maior, a graça de Deus vai invadir a sua vida e vai lhe dar força. A força que você precisa para passar pelos momentos difíceis. A oração dominical iniciou adorando e terminou adorando. No meio do caminho, houve pedidos na oração dominical. O Senhor Jesus nos ensinou a pedir, mas Ele disse que no início é para adorar e no final é para adorar. Pois Teu é o reino, Senhor, o poder e a glória para sempre. E termina dizendo amém. Assim seja, eu concordo. E que você, nesse dia, caro ouvinte, possa entender que Deus, Ele nos fez para que o nome dEle fosse adorado, para que o nome dEle fosse glorificado. Deus nos fez com um propósito maior de adoração ao nome dEle, fazer com que pessoas que estejam vivendo momentos difíceis em suas vidas ou estejam distantes deste Deus possam aprender, por meio das nossas vidas, sendo usadas por Deus, a adorar esse Senhor, que fez tudo por nós, faz tudo por nós, para o nosso bem. Ele quer o seu bem, Ele quer o meu bem. E Ele nos ensina. Vamos homenagear quem merece. Vamos adorar a esse Deus maravilhoso. Vamos ser gratos a Ele por tudo. Porque Ele não vai deixar você carregar um fardo que você não suporte. Ele sabe do seu limite, mas para isso, vamos nos achegar à presença dEle. Vamos glorificar o nome dEle. Vamos buscar a presença dEle, para que nós possamos realmente entrar nessa atmosfera de adoração, nessa atmosfera de gratidão, para que o nome dEle seja adorado. E sabe qual é a consequência, caro ouvinte? Quando você adora a Deus, quando você é grato a Deus, Ele vai agir na sua vida em áreas que você nem sequer pensou em pedir. Porque Ele é tão tremendo que enquanto você adora, Ele age não só na sua vida, mas até daqueles pedidos que você nem sequer pensou em fazer ainda. É um Deus que não está limitado a uma caixa de fósforo, a uma caixa de madeira. É um Deus que tem todo o poder. E é um Deus que nos fez para adorá-lo. Que você entenda esta palavra, que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus. Amém.